Fala pessoal, então sejam muito bem-vindos ao Treino com Estratégia. Esse aqui é um novo podcast, é um trabalho novo que a gente vem fazendo para poder trazer um pouquinho da estratégia e como que a gente pode utilizar isso de diversas formas no nosso cotidiano, nos nossos treinos e como resolver esses BOs todos. E é um prazer hoje estar aqui conversando com vocês. E eu me chamo Lucas Gaspar, sou professor de Educação Física, sou empresário também. E hoje eu vim trazer um convidado muito especial com um tema bem bacana. O tema hoje é a importância do exercício físico na saúde mental. E ninguém melhor que ele, um grande amigo e parceiro, que é o Jonas. O Jonas é psicólogo. Veio aqui hoje conversar um pouquinho com a gente para falar sobre como abordar, como identificar, como melhorar. E te apresentei, Jonas. Fala um pouquinho aí pra galera, dá um oi pra essa galera. Boa tarde, tudo bem? Obrigado, Lucas, pelo convite. Por mais que seja difícil organizar as agendas, conseguimos hoje adaptar, porque eu acho muito legal, um tema muito importante. Então, sou o Jonas, como o Lucas falou, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental, trabalho bastante, temos uma clínica aqui em Caxirinha, a fim de poder trabalhar e trabalhar muito a importância dessa troca entre profissionais da área da saúde, da psicologia, da educação física, nutrição e outras áreas. Então, falar o quão importante é hoje essa fusão, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, Vamos né? trocar uma ideia hoje. E essa questão hoje da saúde mental, ela tá muito ampla, né, Jonas? Ela tá hoje, a gente vê diversos transtornos e saber identificar eles e conseguir tratar eles e também utilizar o exercício físico como uma estratégia que potencializa isso, né? Então, me conta primeiro, qual a tua opinião, né, sobre o treinamento físico na parte voltada para a psicologia? Tu acha que os psicólogos hoje eles indicam? Tu acha que tem algum benefício? Vamos começar por aí. O que tu me diz? Primeiro, com certeza, né? Não é nem uma negociação, um campo de achismo. A gente sabe o quão efetivo é a atividade física. Ela serve como um nivelador e regulador de humor na largada. Então, em cada consulta, a gente faz uma checagem que inclui sono, alimentação e atividade física junto com a libido. A gente sabe o quão importante e necessário é hoje. Então não é mais aquela coisa de luxo, a questão da estética e o quanto vem se ampliando para além do shape, do corpo bonito e sim a mente bonita, a mente mais calma, a mente menos ansiosa. Então o quão importante que é hoje em dia esse projeto, né, da atividade física como um todo. Sim. E hoje, né, a academia ela virou uma extensão da casa da pessoa, né? Tem até, eles chamam de 3-4 house, que é a questão, tu tem a sua primeira casa, que é onde tu dorme, a segunda é o trabalho e o terceiro é onde tu treina. Hoje, então, virou já o lifestyle, né, que as pessoas usam muito, né? E, cara, eu tava dando uma olhada, o Brasil hoje, ele tá entre um dos países com mais pessoas ansiosas, também está entre os primeiros ali com depressão e outras doenças mentais. E o que tu sugere, qual que é a tua opinião em relação à questão da ansiedade e o treinamento físico? Vamos começar pela parte da ansiedade, então. Eu acho que a questão da ansiedade no Brasil também é ela quantificada junto com a depressão, porque são transtornos mais comuns de diagnóstico. Okay. Mas sim, existe um país muito ansioso e a gente vê no dia a dia, redes sociais e companhia. Mas a estratégia do treinamento físico, ela é um fator regulatório. Ela ajuda na regulação, ela ajuda que é uma estratégia de mindfulness, tu consegue se concentrar em outra coisa, deixar de lado pensamentos que tu rumina o tempo inteiro. Então tu cria um ambiente novo. Mas acredito que o treino está sendo muito mais que isso. Então algumas academias tradicionais, no qual não tem o contato, estão ficando de lado, estão sendo uma escolha secundária por causa disso, porque está sendo além do shape, está sendo Entendi. além do... Até ia te comentar, né? Quando eu sou proprietário aqui da Atmos, e quando a gente fez a Atmos, a gente pensou muito sobre isso, né? De não ser somente uma academia tradicional, mas sim
algo que pudesse ser uma extensão da sua casa. Então não é à toa que hoje a gente tem o sofá, tem o bolinho, tem o cafezinho, tem aquele treinamento mais próximo, exatamente para isso, para que a pessoa se sinta em casa e se sinta acolhido. Principalmente a parte de acolhimento, acho que hoje falta muito em relação às academias tradicionais. Isso é um grande diferencial hoje aqui do estúdio, que as pessoas gostam de treinar aqui e se sentem bem. E muita gente com ansiedade, depressão, às vezes nos procura e acaba dizendo que foi uma virada de chave, que ajudou, que se relacionou, conheceu pessoas novas, e isso foi muito bom. Academia em si, em questão de relações, tu acha que ajuda muito ou tu acha que é mais a questão de ego, tipo, cara, não gosto? Como é que funciona essa questão? Eu acho que ambientes na adultez é muito difícil de fazer amigos, né? A gente não é mais criança e faz aquilo, oi, quer ser meu amigo. Então, chega uma certa forma, se a gente tem um ambiente de trabalho no qual não tem muitas relações, não tem muitos eventos, muito do remoto hoje em dia, uma atividade física, não só no ambiente de academia, mas corrida e outras modalidades, ela serve como um grupo. Então, por mais que a gente goste de ficar sozinho, ficar em grupo, ter uma comunidade, fazer parte, sair, se sentir incluído, como a gente é um ser sociável, a gente trabalha habilidades sociais, é extremamente importante. Por isso que hoje, quando chega alguém, ela pede muito mais do que uma anilha. E sim, ela pede o que tem aí, né? Ela pergunta o que tem. O que vocês fazem de diferença? Que eu acredito que deve chegar bastante esse público. Sim, chega bastante. A gente gosta também muito de fazer bastante eventos, né? Gosto dessa parte social. Acho que isso é muito importante hoje, porque a pessoa não quer mais só chegar na academia e treinar. Ela quer chegar, se sentir bem, se sentir acolhida. Ela quer poder socializar, fazer amizades. Isso é um grande diferencial hoje, que as academias tradicionais que não estão conseguindo enxergar isso, estão ficando para trás hoje e perdendo para novos players, né? Eu acredito que nem eu falo, não é mais um processo que somente estético. Eu acho que a estética é super importante também para a autoestima, só que a autoestima é muito mais do que estética. Então tá se entendendo dentro do campo da psicologia que autoeficácia, autocompaixão, isso também faz parte da autoestima. Então, tá num ambiente que eu me sinto acolhido, que eu me sinto validado, que tem compartilhamento, que tenha grupo, que tenha convite, ele vai muito além do processo de autocuidado. Entendi. E diz uma coisa, falando sobre a questão da ansiedade, o que acontece na cabeça do ansioso quando ele começa a treinar? Qual a tua opinião sobre isso? Eu tenho vários alunos que têm ansiedade e cada um age de um jeito diferente. Mas qual que é a tua opinião em relação a isso? Tu acha que tem um tempo para, tipo assim, trata mais rápido? Como é que funciona? Só para eu entender. Primeira coisa, quando a gente pede para um ansioso fazer academia, ele diz que não. Ele tem um processo ruminatório, ele tem um processo de também, às vezes, estar numa condição que é mais difícil, porque a gente está muito ansioso, a gente não quer ir num ambiente novo. A gente não quer num ambiente novo que a gente não está preparado, que tem gente que está treinando há muito tempo. Então vem o julgamento e o medo. Então essa inserção ela é gradativa. Vai ter aquele que vai gostar muito, vai estar num grupo, numa aula que é muito vinculativa, muito legal. Vai ter aquele que vai vir só pelo resultado, ele vai querer um resultado em 2 semanas, que a gente sabe que não vai existir. E vai ter aquele que está vindo nessa nova fase, que é muito legal, que está vindo pela saúde mental. Que ele vai vir, independente do que aconteça, a fim de cuidar daqueles pensamentos, daquela dor que ele está sentindo. Então ele vai vir porque aqui ele vai sentir alívio. E não é um alívio físico, porque ele vai sentir a dor física. Sim. É um alívio mental. Eu estou aqui concentrando em outra coisa a fim de cuidar do meu corpo e da minha mente em conjunto. Então, essa nova geração, eu acho que está muito voltada a isso, que bebe menos, fuma menos, se cuida mais, então eu acho que é o que está pedindo. Então, eu acho que é o principal, assim. Sim. Uma coisa que eu vejo muito é que o ansioso, durante o treinamento físico, ele consegue focar mais. E por que será que ele foca, né? Fiquei pensando, tentando entender. O ansioso ele consegue focar muito durante o treinamento, principalmente porque naquele momento ele tem que ter um nível de concentração total. Total porque se ele está com um peso nas costas, vai fazer um agachamento pesado, ele não consegue
se ele estiver pensando nos boletos para pagar, nos BO que ele tem que resolver, provavelmente ele vai acabar se machucando. Então ele sabe daquele risco, então ele acaba tendo um nível de concentração muito maior. Então o exercício faz muito bem isso. E nessa questão, assim, tu acha que o ansioso, naquele quesito de eu preciso fazer rápido e ter o resultado rápido. Isso acontece demais, tá? Sim. Com pessoas me perguntando, principalmente na questão de emagrecimento. Quando a pessoa chega para ti lá no teu consultório e fala assim, Jonas, mas eu já tô 2 semanas na academia e eu não vejo resultado. O que eu faço? O que tu orienta? O que tu sugere? A gente tem que trabalhar um pouco com a realidade, né? Expectativa versus realidade. Em 2 semanas a gente não vai ter um resultado do que a gente espera e que a gente trabalhou contrário a isso durante 5, 6 anos, comendo mal, não fazendo atividade física. E a gente tem que trabalhar muito o gradativo. Tá, mas o que tu realmente quer? Por isso que ir por causa da ansiedade é diferente de ir por causa de estética e por causa de peso. Sim. Quando eles vão por peso, é mais difícil. Eu acho que o processo ansioso é pior. Quando eles vão para autocuidado, é consequência. Então, e daí eles começam a cuidar mais da alimentação, porque eu acho que é uma engrenagem, né? Sim. Ok, não deu resultado, mas o que além da atividade física eu tô fazendo? Daqui a pouco a pessoa conseguiu dormir melhor, ela conseguiu se mover melhor. Já aconteceu vários casos de alunos aqui que chegavam e diziam assim, cara, a barriga me atrapalha na hora que caiu alguma coisa eu vou me abaixar. E aí daqui a pouco aquela mobilidade melhorou, ele já, nossa, tá funcionando. Mesmo que lá no peso não tenha baixado. Então, ele ter essa autoconsciência de que pequenos detalhes vão mudando, dormir melhor, ter uma relação sexual mais ativa. Cara, isso dá uma grande diferença, assim. E são relatos que eu vejo que as pessoas falam, tipo, muito mais rápido em si do que o peso. Porque o peso é consequência de uma constância, né? E de outros fatores. Mas se a gente parar pra ver e a gente começa nessas mini coisinhas, como é que tá o teu sono, como é que tá a tua disposição, como é que tá o teu humor. Eu sinto, o que é muito relato, eu sinto muito cansaço. Me dá muita vontade de não ir. Mas sempre que eu vou, me sinto bem. Nossa, O relato. Acontece direto, é raro, mas acontece com frequência, né? Muito. E o que eu ia te perguntar? Já que a gente falou sobre a parte estética, também existe muito o transtorno de difusão de imagem. Né? A pessoa, assim, ela se enxerga de uma coisa e, na verdade, ela não é. Às vezes ela acha assim, nossa, estou muito gorda, na verdade ela está magra demais. Ou ao contrário também, né? E nesses casos que a pessoa tem essa distorção da imagem, o que a gente pode fazer? Ou como é que a pessoa pode se identificar, a pessoa que está nos assistindo, ela identificar assim, cara, eu já passei por isso, ou daqui a pouco eu poderia fazer diferente, realmente eu me senti nisso. O que tu sugere? É que a distorção de imagem, uma das estratégias, até para identificar, é a medição, o peso, porque é exato, né? Porque ela se enxerga de uma forma diferente. Mas uma das coisas é evidenciar as coisas. Então, as métricas que hoje tem bastante na atividade física, como níveis de peso, de gordura, disso e aquilo, são uma estratégia muito boa para comprovar que está dando resultado. A avaliação física em si, né? Exatamente. Então, por isso que a gente fala para o além do tradicional. Porque o tradicional não tem essas medições. E daí, não tendo essas medições, afeta também lá na clínica. Daí chega, tá, como é que eu vou quantificar isso? Então vai ter uma estratégia ou outra, uma técnica de colocar assim, qual é a tua visão que tu tem, que a gente vai, só que não tem a prova concreta. E daí não fica só o qualificativa, né? Vai ficar o quantitativa, né? Baseado em evidência, a gente consegue questionar muito mais rápido, né, Lucas? Se eu falar, nossa, eu não emagreci, né? Eu estou maior desde que eu comecei. E eu me medir e me pesar e não tiver, eu consigo questionar alguém e trabalhar. Olha só, mas tu realmente tá, ou tu realmente engordou, ganhou peso, mas é de massa. Então, cara, essas coisas que são bem importantes. Isso acontece demais. Então, ó, fica a dica pra você que começou a treinar. Não sai te pesando toda hora, a primeira regra, porque senão às vezes tu vai te frustrar. E no primeiro momento acontece muito o quê? Aquela troca da massa muscular, a massa gorda pela massa muscular. E aí o que tu vai fazer? Te pesa na segunda e na sexta-feira. Toda segunda e sexta-feira. Por quê? Porque daí tu consegue fazer um comparativo para ver se não tá jacando no final de semana. Então, te pesou na sexta-feira, te pesou na segunda e o peso manteve, cara, o final de semana foi tranquilo. Agora, pesou na sexta, na segunda aumentou, provavelmente aquele final de semana tu pisou na jaca. E aí tu vai comparando aquilo ali. E avaliação física periodicamente.
torno de mais ou menos a cada 3 meses. Por quê? Porque daí tu consegue metrificar exatamente isso que o Jonas falou e conseguir ver, será que estava subindo o meu peso porque está aumentando a massa magra ou porque está aumentando a massa gorda? E aí tu consegue ver, tá, mas a roupa está ficando mais folgada? Se está ficando mais folgada, é porque está aumentando normalmente a massa muscular e saindo a gordura, né? Por mais que o peso esteja aumentando, tu vai ver que as medidas vão começar a diminuir. Isso é muito importante, pegar uma pessoa que saiba fazer a avaliação física antropométrica com vocês. Acho que outras coisas que são importantes é o conjunto, né? Porque quando a gente começa a fazer algum movimento, que é muito comum no processo de terapia, a pessoa quer mudar o mundo, né? Ela quer começar a fazer atividade física, se alimentar e regular o sono, que é o básico que a gente precisa. Então a gente começa com situações muito devagar. Então por isso que talvez afete muito aqui, porque demora a engrenar. Sim. Demora, tem a defasagem de às vezes de se ausentar, de parar de treinar e tudo. Nossa, o que aconteceu? É que a pessoa precisa de um tempo para assimilar e não ser aquela coisa impulsiva e imediatista no qual não vai ter constância e daí não vai ser eficaz. Então a gente começa incluindo uma vez na semana. E a pessoa, é muito pouco, porque ela quer 5 dias, mas ela nunca fez. Então a gente começa com uma coisa palpável. Uma vez na semana e tu vai tomar só o refrigerante 0. Porque ele toma um monte. Não é o ideal, não, mas ele tá acostumado a tomar 2, 3 litros de refri, então só de diminuir aquela quantidade já vai ver um baita resultado. E daí né? treina uma vez. Ah, mas eu não vejo o resultado. Tá, então o que tu acha da gente tu treinar uma vez e tu caminhar lá no local onde tu mora mais uma? Né? Mas tu pede orientação daí pro profissional para te explicar como tu caminhar, porque daí... Né, hoje em dia a gente pode caminhar e sentir uma lesão e daí isso prejudicar. Ainda mais que quem vem está... Né? Muito tempo sem fazer atividade, está dormindo mal, libido diminuída, exames, né? Que daí é outra coisa que a gente tem que pedir, né? Para passar num médico, para ter um acompanhamento, para ver os níveis, como é que tá de hormônio e companhia, porque isso afeta em todas as áreas. Muito. Então o check-up... Daí tu vai ver a testosterona da pessoa tá baixa, B12 tá baixa, vitamina D tá baixa, por isso que a pessoa tá se arrastando. E aí, às vezes, até acontece, eu já vi aqui, às vezes as pessoas achar que tá com depressão, e na verdade é só os hormônios que estão baixos. Então, ter um médico te acompanhando, te auxiliando, isso faz muita diferença. A alimentação, ela conta muito, né? E já entrando nesse gancho da depressão, sobre a depressão, o exercício físico, ele ajuda? Qual a tua opinião? Isso eu não tenho dúvidas, mas qual a tua opinião sobre a questão da depressão no exercício físico? É efetivo, obviamente, é um conjunto, é uma das estratégias também que a gente costuma orientar, que é uma forma de se sentir melhor, sair de casa, fazer um movimento que a pessoa está, às vezes, muito isolada, está mal. É mais difícil, às vezes, se é um transtorno depressivo, é diferente de estar deprimido. Estar deprimido, a gente consegue mais rápido fazer esse movimento de fazer atividade. Quem não tem um transtorno depressivo, ele é mais devagar, começa, sai. Então, ele é um trabalho mais... Porque a pessoa não quer mais, né? A pessoa está isolada. Então, quando ela adentra ali, chega num ambiente confortável e sente que está fazendo bem, porque até então eu não estou sentindo nada de bom, daí é extremamente... efetivo e faz muito bem, tanto que às vezes muita gente fica no ambiente de terapia muito tempo, mesmo que por causa da gratidão, do sentimento Sim. de tu me tirou de uma situação que não tinha como. Acho que tem muitas viradas que falam comecei a treinar e a minha vida mudou, caminhada, corrida, como a sensação de sou eu novo, né? Pós-pandemia teve muito isso, né? Pós a pandemia eu notei que existiu muita gente, uma geração mais ansiosa e depressiva também. Porém, agora essa nova geração ela está vindo muito mais voltada para a saúde. Tu pode ver que o número de gente hoje que pratica corrida, ela tá exorbitante. Tá tendo muita gente que pratica corrida, o pilates, o próprio treinamento funcional agora ele tá entre os 3 primeiros exercícios mais procurados junto, né, de atividade física. Então, a pessoa fazer tudo isso, tá vindo essa geração mais nova. As próprias festas hoje, elas já não são mais de madrugada, que nem quando eu era mais jovem, que as festas entravam dentro. Não, agora elas vão até meia-noite, 1 hora no máximo.
porque eles preservam muito o sono, né? E nessa questão da depressão, Jonas, tu acha que a pessoa que ela tem o transtorno depressivo ali, né? Ela toma um remédio, tu acha que com o exercício físico junto, ela com o tempo ela pode largar o medicamento, fazendo acompanhamento com o médico, fazendo acompanhamento com o psicólogo e praticando exercício? Ela tem a possibilidade de parar com o remédio e reduzir drasticamente? Varia muito de caso para caso, né? A gente tá falando de depressão, pode ter transtorno de personalidade, que seria distimia, pode ter algumas coisas. A gente sabe o quanto potencializa e o quanto faz bem. Então, por isso a necessidade de não trocar. A gente vê bastante no consultório. Agora que eu comecei a terapia, eu vou largar a academia. Agora que eu comecei a academia, eu vou largar o psiquiatra. Não, é um conjunto no qual detém demanda, investimento, né? Tempo financeiro e companhia. Mas em alguns casos a gente vê uma resposta tão boa que o próprio médico, psiquiatra e companhia consegue reduzir a níveis muito consideráveis. Até a ponto de, em alguns casos, a pessoa receber uma alta médica, psicológica e companhia. Mas varia de caso para caso, né? É muito ruim generalizar, porque daqui a pouco a pessoa entende que, então eu comecei a academia, agora eu tenho que parar a medicação, tenho que parar a terapia. Por isso que necessita do acompanhamento, de exames periódicos e companhia. Tá, e aquela pessoa que, se tu pudesse dar uma mensagem para aquela pessoa assim, cara, hoje eu tô deprimida, eu tô sentado aqui assistindo o podcast e eu não consigo ir pra academia, não tô com vontade. Qual a tua primeira sugestão, assim, pra essa pessoa? Cara, levanta a bunda e vai. Qual que seria essa sugestão tua pra ela? Não seria, né? Eu acho que a primeira coisa é movimentos muito curtos, né? Sim. Ela não vai vir na academia de imediato, porque daqui a pouco ela vai vir tão contrariada que ela vai ficar buscando um problema para justificar ela não vir mais. Então eu vou falar para ela tentar deixar a roupa pronta, para fazer um movimento bem mental, inicial, conseguir botar a roupa, mas não conseguir ainda. Então, no outro momento, tu tenta ir até lá para pedir informação, ao invés de mandar no WhatsApp. Então vai lá, conhece o espaço, vê como tu se sente. Daí em outro momento, tenta ir numa aula inaugural, convida alguém para ir contigo, pede recomendação, para ela fazer um processo mental de preparação para fazer esse movimento. Porque o meu receio é ela ir com tudo, chegar aqui, não gostei de tal situação. E daí, então, já que eu não gostei, eu nunca mais vou ir em nenhuma atividade. 8 ou 80, né? Então a gente vai gradativamente. O processo também de atividade física, como o processo mental, ele não dá um resultado de imediato. A gente até gostaria que fosse uma coisa mais rápida, mais mágica, mas não é baseado em evidência. A gente vai gradativamente trabalhando várias questões e tendo resultados mais expressivos. Então, um movimento. Se tu não toma café da manhã, tu levanta e toma. Isso vai se aproximar de vir para atividade física, para sair de casa e tudo mais. Hoje, até para quem não sabe ou tem depressão, às vezes tem esse receio de começar a ir para academia ou até não tem tempo. Uma sugestão que fica é um dos programas que a gente tem, que é o treinamento com estratégia, que é esse treinamento em casa. Para pessoas que querem fazer, tem protocolos que eu mesmo vou montar, vou fazer a videochamada contigo. E aí, nesse período, tu vai ter os treinos. Então, Lucas, quero fazer em casa 3 treinos na semana. Então, beleza, vou montar aqueles 3 treinos para ti na semana. Tu vai fazer em casa. E aí, tu vai começar a buscar essa rotina. Automaticamente, o teu corpo, ele vai pedir mais. Conforme tu vai sentindo, vai melhorando. Tu vai sentindo aquela sensação do bem-estar, né, que o exercício físico proporciona. Automaticamente depois tu vai progredir. Daqui a pouco tu vai estar num grupo de corrida, daqui a pouco tu vai treinar presencial. Mas fica a dica aí para quem quiser. Clica lá no link da bio do Instagram, do personal.lucasgaspar, que tu vai conseguir ter esse treinamento aí comigo. Então, se tá na dúvida, clica lá e aproveita. Fazer o marketing, né? Claro, não, justo. Não, e muitas pessoas hoje, como trabalham remotamente, daqui a pouco dentro de um processo remoto, facilita, elas né? Conseguem um horário, tá? Tipo, eu tinha uma reunião agora, tenho uma reunião mais tarde, então eu tenho uma lacuna de horário. Às vezes treinos dentro de academia do próprio condomínio onde mora, caminhadas, atividade dentro da própria sala. Isso acontece bastante, tá? Acontece bastante. Muita gente que tem academia nos próprios condomínios e não tem horário. Então, ou é representante comercial, ou trabalha com vendas, ou trabalha presencial e o lugar é longe. Então, para essas pessoas serve muito de poder treinar em casa ou até no próprio condomínio em qualquer horário, né? Então, esses treinos ajudam bastante. E ajuda também, né, a conseguir ir tratando essas coisas. Eu tive um caso de um aluno agora
ano passado, que a gente baixou em torno de 18 quilos e foi fazendo um trabalho. Ele estava com uma depressão bem profunda, e a gente foi conversando, foi ajudando, ele começou a baixar o peso, a autoestima começou a voltar, aí começou a se relacionar melhor novamente com a mulher dele, libido melhorou, e aí até semana passada ele mandou uma mensagem, cara, pá, minha vida tá muito diferente, e aí eu falei, cara, isso aí é mérito teu, é uma conquista, porque foi um tijolinho por tijolinho que a gente foi construindo, e no final deu um trabalho muito certo, né? A gente fica muito feliz como profissional quando isso acontece, né? É uma construção que a gente brinca do paciente quando ele está funcional, né? Se ele está fazendo atividade física, se ele está conseguindo medicação correta, sono correto, libido em dia, funcional na questão de saída, de lazer, de organização financeira, a gente começa a ficar muito feliz porque é o melhor momento do processo de alta, né? Eu falo que o melhor momento da terapia é quando a gente não precisa da terapia. Então, quando a gente faz esse movimento, consegue dar alta para o paciente, a gente dá alta muito estratégica. Porque os pacientes se dão alta no treino, na Nutri, na terapia, porque eles sentem melhora realmente. E talvez eles estejam bem, mas não o suficiente para ter essa alta. Então, isso prejudica, daí eles retomam muitas vezes. Não sei se acontece aqui. Acontece, cara. Acontece principalmente na situação quando o aluno ele tá fazendo exercício físico e ele tem aquele autodiagnóstico, tipo, cara, eu acho que eu já sei tudo, ou acho que eu já tô muito bem treinado, ou acho que não tô vendo resultado. Só que às vezes a gente tem que fazer, eu chamo de pirâmide, né? É uma base muito boa, uma estrutura muito funcional, fortalecimento de core, tipo assim, de membros que as pessoas às vezes ela só quer estética. E aí às vezes eu tenho que regredir. E aí a pessoa que tá um pouco mais ansiosa, ela quer acelerar aquele processo, e aí é um trabalho meu e dos professores aqui do estúdio, inclusive um beijão a todos eles, porque é uma baita equipe, cara, equipe muito entrosada hoje, e são excelentes profissionais que estudam bastante. Então, sigam eles lá nas redes sociais, porque eles são top, cara. E é legal de ver os treinos, eles são muito loucos. E aí fazer todo esse trabalho, assim, de poder explicar, ter essa paciência, assim, é uma das coisas mais difíceis, né? De conseguir fazer esse controle. Mas acontece muito. Já sei tudo e vou largar. Ou às vezes vai testar em outro lugar, acha, não, acho que lá não funciona mais. Aí daqui a pouco volta, o cão arrependido, tipo, cara, testei e vi realmente o que tu fazia era diferente. Acontece bastante. Hoje em dia, com tanta informação que tem nas redes sociais, ele fica mais difícil, né? Tem muita gente falando muita coisa. E muita gente falando sem nem ter o conhecimento. E não é outros profissionais da área que têm o conhecimento. É pessoas que não têm esse conhecimento e acabam dando estratégias muito automáticas, rápidas, que a gente vê hoje no campo do emagrecimento, no campo disso. Se tu fizer tal situação, resolve. E daí a gente quer uma pílula mágica por causa da ansiedade. E daí a gente acaba comprando muitas vezes. Então o processo ele é gradativo. Ele é, que nem tu falou, um tijolinho de cada vez. Mas às vezes a gente não tem paciência para isso. E daí esbarra de começar, parar, voltar. E daí às vezes se frustra e acaba abandonando. Isso acontece. Sim. Um transtorno mental também, Jonas, que eu vejo e que chega bastante assim, de casos, é a questão do TDAH. A questão da hiperatividade e tudo mais. Tu acha, para essas pessoas, como funciona, tu acha, a relação do exercício físico para elas? Tu acha que a pessoa tem que já sair procurando algo muito agitado porque ela é agitada? Como é que é? O que tu sugere normalmente numa clínica para essas pessoas assim? Tá, o TDAH é um assunto... Me explica o que é, como é que é. Porque assim, ele foi romantizado pela internet, tá? O pessoal romantizou o TDAH e acha bonitinho ter TDAH, esquecer as coisas, procrastinar, guardar as coisas. E ele não é bonito, ele é uma disfuncionalidade na adultez que vem desde a infância. Então, e não necessariamente seja uma pessoa hiperativa, que seria o agitado. Não, às vezes pode ser um perfil desatento. Existem 2 perfis. Claro, o desatento gera a hiperatividade e o hiperativo gera a desatenção. Mas antes de se autodiagnosticar, daí que deve chegar uma pessoa, tem que ter o diagnóstico clínico, o diagnóstico laudado e companhia com o médico, com Só uma dúvida, lá na clínica de vocês fazem laudo? Sim, tá, a gente faz a avaliação e o psiquiatra também. Então é uma avaliação em conjunto que a gente tem hoje. Não é só com o Jonas ou com o profissional. O laudo sai em conjunto. É a assinatura do Jonas, que é o psicólogo, do psiquiatra, do neuro e da Nutri. É mais de um... Mas hoje em dia, a gente sabe que a questão do TDAH é super efetiva, a questão da atividade física,
até como organização ou da rotina para o desatento, ou para a hiperatividade para colocar para fora. Sim. Então ela ajuda na regulação, mas não substitui algumas coisas. Ela acresce muito, né? Então, Ele ajuda a acelerar, no caso, muito o treinamento físico, ele ajuda a acelerar o processo que o medicamento já faz. Então, se tu já toma aquele medicamento para poder fazer o controle, o exercício físico ele potencializa muito mais, então acelera depois o processo até de conseguir essa estabilização, né? a gente fala, né? Hoje em dia existe, agora a questão medicamentosa. Qualquer situação que a gente faz um movimento e a gente usa atividade física, terapia, que é uma coisa mais gradativa, ela potencializa. Então, existem medicações de ação imediata e contínua que são eficazes, né, estudado, mas a manutenção, a potencialização e a não dependência por completo disso depende da nossa regulação diária. O que eu noto muito que as pessoas quando elas chegam aqui que tem esse diagnóstico, chega Lucas, tem esse diagnóstico assim assado, elas não gostam muito do treino monótono. Daquele famoso treino de academia tradicional, que tu vai lá, peito e tríceps, costas e bíceps, ombro e perna. Então todo mundo já sabe essa sequência aí. Então hoje a gente nem usa esse método, né? Hoje na Atmos a gente usa a questão de padrões de movimento, na consultoria online também a gente usa a questão dos padrões de movimento, entender o empurrar, o puxar, trabalho de valências físicas, então trabalha força, velocidade, potência, resistência. Então são várias coisas que às vezes a pessoa acha que é só uma coisa de treino. E aí quando vem também as pessoas acabam gostando muito de treinar assim dessa forma, porque não fica aquela coisa maçante. Então é uma coisa que eu vejo que as pessoas procuram muito, já não quer aquela coisa nem muito louca que nem o CrossFit, nem muito parada que nem a academia. Então um meio termo... O pessoal busca o novo, né? Eu acho que hoje em dia está muito aberto ao novo. A gente quer algo novo, a gente quer ser bem atendido, bem acolhido, a gente quer uma coisa mais especializada, uma coisa de autocuidado. Então vai para além da atividade física, mas faz parte da atividade física a forma que a gente trata esse aluno, essa pessoa, esse paciente. Então como é que eu trato lá no consultório, quem eu recomendo, as indicações. Então é extremamente importante esse cuidado. Sim. Antes de atividade física, o cuidado para a atividade física. Aumentar desempenho, melhorar. Não. O que tu quer? Né? O que tu quer aqui na atividade física? Eu quero cuidar da minha saúde mental. Então tem uma história interessante, sim. Um paciente meu relatou que ele foi na academia, uma academia, para cuidar da saúde mental. Ok. E foi trabalhado. Que legal, meu. Super. O paciente estava num processo de melhorar, cuidar do autoestima. Ele foi lá. E ele falou isso na academia. E colaram as placas. Tu quer o quê? Tu quer emagrecer, então? Então, isso faz muito tempo, tá? Já faz, acho que uns 8, 9 anos. Mas hoje, eles chegam e daí, tá, legal, já é diferente. Então, hoje, quando tu chega e fala, eu quero só cuidar, né? Eu quero cuidar da minha saúde mental. Legal, então que dias que tu vai vir? Vamos fazer um negócio mais gradativo, conforme tu vai me falando. Hoje em dia eles entendem isso, eu acho que isso é muito rico. Mas é novo também, né? Porque se tu pegar o pessoal que fez faculdade há muitos anos atrás, isso não era abordado, né? Os temas, né? Esses transtornos mentais não eram abordados. Hoje, quem está fazendo a faculdade nova já está sendo abordado já esses temas, saber como identificar, como ajudar. E acontece muito no treino. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem aquele transtorno e a educação física em si, por estar sempre muito próxima, encostando, tem que ajudar, auxiliar, e tu tem esse contato do corpo, a gente consegue identificar e às vezes falar, fulano, o que tu acha de marcar um psicólogo? Daí a gente acaba conseguindo fazer esse intermédio também, né? Do mesmo jeito que a nutricionista às vezes vai mandar gente para eles, as pessoas também querem, tá, e agora como é que é o próximo passo? O próximo passo é começar a se alimentar melhor. Então vai lá para Nutri. E agora? Agora para te conseguir chegar subir de nível, né? É aquele momento que tu precisa buscar um psicólogo para te entender, te autoconhecer, e aí a gente vai subindo degrau por degrau, né? E que, de novo, a gente detém a informação e conhecimento daquele assunto. Se um paciente chega, como é que tá a tua alimentação? Daí o paciente começa a relatar tudo. Isso eu não entendo. Eu sei que eu preciso saber se está com apetite, se está tendo algum episódio de compulsão, porque a gente delega, né? Eu acho que o trabalho em conjunto é muito bom. Alimentação, nutricionista. Treino, educador físico. Psicologia,
psicólogo, médico. Porque se a gente tentar ingressar, porque às vezes tem tu tem que treinar de tal maneira. Não, eu não entendo desse assunto. A gente delega. E acontece hoje, né? Na internet, a internet é algo absurdo, cara. Tu chega hoje, tu olha na internet, o cara, ele é o doutor da lei, ele é o advogado, ele é o psicólogo, ele é o conselheiro, ele é o contador, ele é tudo na internet, né? Hoje em dia tem pessoas que resolvem tudo e tá tudo bem, né? Quem sou eu para falar? Mas a gente costuma delegar a fim de fazer um trabalho correto, trabalhar com ética, deixar cada um no seu lugar, cada um que se especializou se prontificou a trabalhar nessa área específica e daí é muito mais efetivo. A gente vê que a maioria das pessoas que começa a fazer uma área e se dedicam, eles vão ingressando nas outras e daqui a pouco eles fecham um ciclo, né? Então é físico, mental, espiritual e financeiro, se está tudo alinhado, gente, esquece. A ansiedade diminui, os transtornos mentais são mais regulados, se tem alguma coisa, que daí é permanente, alguma coisa, mas daí tu vive muito melhor, tu deixa de sobreviver, né? E hoje tu tocou num ponto ali que é da questão do financeiro. Hoje o financeiro, eu vejo que quando abala uma parte do financeiro, muitas pessoas acabam abalando outras. E aí vem casos da pessoa estar ansiosa, ela não conseguir treinar bem, e aí primeira coisa que ela faz, para o treino. Cara, tá apertado, tu tirou o treino. Aí tirou o treino, tu vai querer descontar isso na comida. Aí descontou na comida, tu vai acabar engordando. Acabar engordando vai dificultar teu processo de estar mais ativo, porque tu vai estar inflamado. E aí tu vai estar mais inflamado, tu vai ficar mais lento tu vai produzir menos, e se tu produzir menos, tu consegue ganhar. Não consegue ganhar mais, na verdade, né? Então, e aí vira um ciclo vicioso, famosa corrida dos ratos. Então, acho que é algo a se pensar, né? Porque o que tu sugere quando a pessoa chega lá no teu consultório e fala, cara, tô com um problema financeiro, já tô depressivo, já tô ansioso e não consigo mais. O que tu fala? Não sei se tu concorda com esse ciclo que eu te falei, né? É que, de novo, quando a pessoa começa, ela quer fazer tudo, né? Ela decidiu a mudança porque tá num pico, né? De ansiedade, de tristeza, e ela quer organizar a vida toda de imediato. Então a gente começa gradativo. Tá tudo bem, vamos diminuir algumas coisas, vamos espaçar alguns processos. Em vez de treinar, que nem eu treinava 4 dias, vamos treinar 2. Em vez de vir na terapia toda semana, vamos tentar organizar, vamos falar com o teu psiquiatra para passar... A gente tenta adaptar primeiro para não abandonar por completo e ter aquela recaída e depois voltar muito pior do que estava anteriormente. Então, e às vezes, algumas estratégias que nem do online. Cara, então por que tu não começa a correr? Não fala com um grupo, não começa a caminhar porque é uma coisa que tem um custo menor e às vezes não tem custo, né? Tem um acompanhamento ali, mas por que tu não faz diferente? Por que tu não dá uma olhada? Fala com uma Nutri para ver uma questão da alimentação mais saudável, mas eu tô com aquela é muito cara, então fala com ela, pergunta para ela se ela consegue mais em conta ou se ela indica alguém que tu consegue fazer realmente um acompanhamento a fim de entender a realidade daquele momento. Então a gente consegue mudar a estratégia, tu vai conseguir, por exemplo, se alguém chega e fala contigo, esse valor fica muito alto, então posso te oferecer a estratégia do online? Se tem uma Nutri, vai ter uma Nutri mais cara e outra mais barato. Tem um psicólogo lá, tem o Jonas, que dá um valor, mas tem os daqui a pouco para iniciar, né? E outra, né? A gente também tem que usar a internet hoje ao nosso favor. Como assim ao nosso favor, Lucas? A questão de procurar referências de pessoas estratégicas. Então, por exemplo, cara, eu quero saber um pouquinho mais sobre treinos. Cara, segue aquele personal que produz conteúdo, que ele fala a parte da ciência. Quero saber sobre nutrição, procura aquele profissional. Tu não fica indo lá no Instagram da blogueira porque ela falou que é assim que o treino dela, que o corpo dela vai ficar assim igual ao teu. Cara, tira isso da tua cabeça. Então, se vai fazer, procura pessoas que te orientam bem, que te explicam de uma forma assertiva. Tá? Acho que a gente tem que usar a internet hoje a nosso favor e pesquisar essas pessoas. E não sair somente catando no chat GPT lá, né? Que acontece agora muito, né? As pessoas, o que eu vejo agora falando em ansiedade, né, Jonas? E eu vejo muita gente falando assim, eu fiz um robozinho lá no chat GPT e eu falo com ele é meu psicólogo. Isso aí acontece muito. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Bastante. Eu vou me aconselhar com ele aqui na terapia. Não só psicólogo, mas eu quero fazer uma dieta, eu quero fazer uma rotina de treino. Monta um treino pra mim aí. O financeiro. E realmente é uma ferramenta que
entrega isso, porque ela não... Só que ela não teve um estudo, não teve um cuidado, e a gente está falando de cuidado humano. A gente está falando de autocuidado, a gente está falando de a gente fazer diferença e cuidar da nossa saúde mental através de várias áreas. Então, um robô, uma máquina não vai entregar isso. Ele não vai ter um autocuidado. Por mais que ele possa escrever bonitinho, parabéns, você está indo muito bem. Mas não vai ter uma troca, né? Sim, com certeza. E, por último, assim, tu acha que tem mais algum transtorno mental que a atividade física em si ela ajuda bastante? A gente chegou a falar sobre ansiedade, a gente falou sobre o TDAH, a gente falou sobre a depressão. Tem mais algum que, tipo assim, Lucas, esse aqui, normalmente quem tem muito... A primeira coisa que eu faço é indicar o exercício físico, assim. Eu acho que não tem um transtorno específico para isso. Ele é uma recomendação de todos os pacientes que venham, independente da condição. Pode ter uma defasagem física, qualquer coisa, a gente vai recomendar atividade física. Tá? A gente vai recomendar atividade física, então não tem uma patologia X que tu tem que fazer mais. O que ela acontece? Então explica pra galera o que acontece no cérebro da pessoa quando ela começa a atividade física, libera de hormônio. Ele começa a se sentir melhor, a se sentir mais útil. Então, a gente não precisa entrar numa nomenclatura, mas ele se sente mais útil, tu se sente mais importante, tu libera substância, tu se sente prazer, substância que até então não está sentindo. Dopamina vai lá em cima. Serotonina e companhia. Mas a ideia é tu sair de casa, tu fazer a diferença. A gente trabalha do jeito que está indo, não está bom, então vamos tentar uma estratégia diferente. Então a porta que a gente usa muitas vezes é a atividade física, porque a alimentação ela continua em casa. O psiquiatra pode ser online. Entende? A gente precisa, além de ele sair de casa e fazer atividade... Não é só fazer atividade, é sair de casa. É o se mexer, né? Exatamente, é movimento. Então ele vai fazer esse movimento, vai sair de casa, ele vai ver que existe um mundo além do dele, que ele está recluso. Ver outras pessoas também, né? Socializar. E para quem não sabe, dá uma olhadinha depois no site da OMS, se tu está em dúvida de quantas vezes fazer atividade física, né? Óbvio que nem a gente vem falando de pessoas ansiosas e transtornos mentais, o bom é começar. Mas se tu quiser realmente, Lucas, qual que é o número certo, né? Então, antes da pandemia, era 150 minutos semanais. Então, as pessoas faziam ali 3 vezes na semana, 2 vezes na semana e tava ok. Pós-pandemia, isso mudou. E mudou como? Então, hoje ele pede, se for um treino de alta intensidade, né, ele pede aí em torno de 3 a 5 vezes na semana. Se for um treino de baixa intensidade, de 5 até 7 dias na semana pode acontecer. Então, de 150 minutos, que era antigamente antes da pandemia, pós-pandemia virou já em 300 minutos. Tá? Então, não é somente mais uma caminhada, e sim buscar uma atividade física de força para conseguir ter realmente força muscular para conseguir continuar, né? A gente pede cada vez mais qualidade de vida, e para qualidade de vida, básico, sono, alimentação, atividade física e libido. A checagem em geral. Show de bola. E Jonas, para nós encerrar com chave de ouro, se tu pudesse mandar uma mensagem aí para 5 milhões de pessoas, tá bastante, né? Bastante gente, que tem um transtorno mental, que quer começar uma atividade física, que já se identificou assim, nossa, eu preciso começar uma atividade física, mas eu tenho algum problema, eu tenho alguma dificuldade. Que mensagem tu daria para essas pessoas? Para começar, com o básico, baixo, pequeno, com uma caminhada, com procurar, com pesquisar, com dar uma olhada. Começa mesmo que seja não seja da melhor maneira ainda. Começa com algum movimento, pede orientação, procura com algum auxílio na atividade física, psicológico, mas começa primeiro com aquilo que é mais fácil para ti naquele momento. E talvez, muitas vezes, a atividade física é o mais fácil, é a porta de entrada para as outras áreas. Porque o custo versus o tempo e companhia, e até a exposição, é menor do que as outras áreas. Então, começar com a atividade física é a porta de entrada para todas as outras áreas. Sim. Então, é aquela famosa frase, né? Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Pessoal, então, Jonas, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro podcast. Foi tudo projetado e pensado tudo com muito carinho. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui com a gente. E isso é fundamental, né? A gente poder realmente ser profissionais que não vão simplesmente
só cera. A gente quer poder avançar e distribuir conteúdo de qualidade, falar coisas que realmente fazem sentido com ciência para as pessoas. Então, se tu gostou, deixa o like aqui no canal, curte, comenta, compartilha e muito obrigado. E sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Com Estratégia. E se tu quer uma parte 2, comenta aí, que daí vai vir o próximo e a gente vai tentar fazer isso alcançar milhões e milhões de pessoas aí para estar falando qual é a melhor estratégia para você treinar e ter uma qualidade de vida melhor. Certo? Muito obrigado, Jonas. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Tamo junto.